seguir com a palavra de Deus, não? Como todos os domingos, bueno, caso todos os domingos estamos fazendo. E hoje vamos seguir com o tema de el espírito, não? El espírito del hombre. Estuvimos falando sobre corpo, alma e espírito. Pero uma pessoa aqui me pediu que um discípulo me pediu que seguira com o tema e profundizássemos um pouco mais sobre a parte do espírito, que queria saber mais e estudar mais sobre a parte do espírito do homem, porque falei muito sobre a alma e hoje quero enfatizar mais e falar um pouco mais sobre o espírito do homem, como foi criado, para que é o espírito do homem e qual é a função, né, do espírito do homem. E há vários versículos na Bíblia que vamos estar lendo e talvez, não sei se com um dia só podemos abranger todo o tema, pero vamos falando segundo o Espírito Santo, né, nos vai guiando. Então, como já falei o outro dia sobre o corpo, alma e espírito, bueno, este dibujo não está muito bueno, pero é para demonstrar um pouco. Hablamos del alma, sobre el cuerpo, ¿no? Que es el cuerpo es la conciencia del mundo externo, ¿no? Con nuestro cuerpo sentimos el mundo externo. El alma, consciência própria. São nossos sentimentos, nossas emoções, tanto buenas quanto malas. E o espírito é a consciência de Deus. Amém? Então, agora vamos entender bem essa parte do espírito para ver, porque muitas pessoas nem sabem que existem três partes e que o espírito, que nem sabe que existe o espírito. Quando na igreja se diz espírito, já logo relaciona com o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus e é o espírito do homem. Então, as coisas têm que ser bem aclarada, bem explicada. E isto é matéria, é ensinança para principiantes, na verdade. É para quando a pessoa se aceita a Cristo, vem à igreja, se bautiza, então se empieza com discipulado. Então, isto é uma ensinança básica de todo, que todo cristiano deveria aprender, não? Para estar bem entendido e claro sobre esse tema, corpo, alma e espírito, porque há muita confusão nisso, que como diz a palavra, não, que não separa, que não há uma separação, as pessoas há uma confusão, muitas vezes atua por la emoção, pensando que é o espírito, muitas vezes a carne está actuando na vida do dia a dia na carne, como vamos ler aí, em pecado, nas coisas do mundo. E depois entra na igreja e pensa actuar na forma da alma e confunde pensando que é o espírito. É uma tremenda confusão. Devemos aprender bem as bases, né, as bases fundamentais do cristianismo, da ensinança, para sermos um cristiano que podamos crescer. Porque uma árvore, quando cresce mal, como diz no Brasil, cresce mal, não está bem, não? Devemos crescer, para crescer bem, não? E ter nossas ramas bem colocadas, amém? Vamos ler primeiro Isaías 42, 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Amém. Bueno, ele dá o quê? Nosso Deus? Los espíritos a quem ela anda. Ou seja, Deus, El espíritu. Ele dá o espírito ao homem. Então, ele é quem dá os espíritos às pessoas. Quando nascem, quando nascemos, o Senhor nos dá o espírito. Amém? Depois vamos ver para que é o espírito. E há um versículo que diz que Deus é o Padre, creio que está aqui apontado, depois vamos ler. Deus é o Padre de los espíritos, não? Porque quando morremos, vamos ao polvo, não? E nosso espírito vuelve a Deus. Hasta Jesus,
Hasta Jesús, quando murió, ¿no? ¿Qué dijo Jesús cuando se expiró? Estaba muriendo. Padre, a ti entrego mi Espíritu. espíritu. El espíritu vuelve a Dios quando moremos. Amém? Então, é coisas que devemos estudar. Amém? Vale, vamos agora e compreender. Vamos lá ao princípio, quando Deus criou o homem, não? Muitas pessoas, há debate no meio do cristianismo onde diz que Deus deu o espírito do homem quando ele soprou, quando formou o homem e soprou nele el alento de vida, el alento de vida. Outros dizem que não aí. Quando Deus soprou o alento de vida, isso foi o alma, não é o espírito. Eu creio, por lo que he estudado, que sim, que é o alma, não a vida, onde está a vida do ser humano. Quando Deus soprou, quando Deus criou o homem e soprou nele o vento, não? Creio que é o alma. Creio não, estou segura que Deus lhe deu vida ao Pero homem. entonces no es el alma, es el espíritu. É o alma. O espírito, Deus, vamos ler como Deus formou o espírito do homem. Está um pouco liado, Isabela. Vamos ler e vamos compreender. Primeiro, Gênesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea los peces de mar, y las aves de los cielos, y las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amém. Hagamos el hombre a nuestra imagen Y semejanza. y nuestra semejanza. Deus hablando com Jesus, hablando aí com o Espírito Santo, Deus em sua santa trindade. E vamos fazer o homem, vamos criar o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Pero Deus é Espírito. Muito bem, Victor. Deus é Espírito. Se Deus criou o homem a sua imagem, Ele criou o Espírito. Somos um Espírito com corpo e com alma. Amém? ¿Entendemos esto? Yes. Sí, se entiende. Es una buena teoría. Bueno. Es que Deus criou ao homem conforme a sua imagem. Deus é Espírito. Vamos ler aí em Juan 3, 1:15. Dios es espíritu, el 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amém. Deus é Espírito. E Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. Deus hizo um homem espiritual conforme a imagem de Deus. Amém? Vamos entender isto. Então, Deus deu o Espírito ao homem porque é a conexão de Deus com o homem alma e o homem corpo. Amém? Para estarmos aqui na terra. Pero agora vamos entender o que passou. ¿Por qué entonces muchas personas esta parte no está viva, esta parte no actúa? ¿Por qué? Porque es una persona puramente de alma. ¿Pero por qué que es puramente de alma y cuerpo? Y no, muchas personas nem creen que hay espíritu, nem creen que hay Dios. Y ese está totalmente apagado. Vamos ahora buscar mais pasaje. Ahora, Gênesis 2:7. A ver. 2:7. Y el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Amém. Isso é lo que estava comentando antes, não? Que o Senhor soprou e deu vida ao homem e se tornou um ser vivente, não nos deu vida através desse soplo de Deus, não? Que é o alento de Deus, a vida de Deus. Vale. Agora, Gênesis 2:9, que habla sobre que Deus plantou o árbol. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También
el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora leo 17, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno. Vamos entender. Deus criou o homem, plantou aí no Edém a história que a maioria das pessoas conhecem, os cristianos todos conhecem. Plantou no Edém árvore e plantou o árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não podia comer, al qual depois o homem comeu, a mulher comeu, deu a Adão, a seu marido, ele comeu e os dois pecaram e desobedeceram a Deus. Desde aí, o que passou? Eles morreram, caíram ao solo e perderam a vida? No. Não, porque eles viveram depois a buscar. Não me acordo, viveu muitíssimos anos. 130 más. Viveu muitíssimos anos. Quem morreu aí? A comunhão que ele tinha com Deus, a parte espiritual, não? Houve uma morte espiritual aí, com o pecado. Quando o pecado entrou em Adão, houve uma morte espiritual. Vamos a ler o 17. Já lemos o 17. Já lemos, tá bom? Que diz que certamente morirá se ele come. Pero não morreu a parte espiritual. O homem, Adão, pecou, desobedeceu a Deus e perdeu esta comunhão que ele tinha tão íntima, tão buena com Deus, que Deus passeava no jardim, não? Com Adão, com Eva, ensinando os animais, escorrendo os nomes, e Deus traía os animais a Adão para escorrer os nomes. Era uma comunhão perfeita. Pero a desobediência, o pecado, quando entrou aí, isso que o espírito do homem morreu, a morte espiritual, não? E desde Adão para termos esta vida com Deus, aí pensou os sacrifícios, e pensou, já desde aí Deus sacrificou um animal, já apontando a Cristo, não para vesti-los, para tapar, porque estavam desnudos, eles se esconderam de Deus e tinham vergonha. Deus matou um animal, já apontando já o sacrifício de Cristo para a salvação nossa de toda a humanidade. Então, através do sacrifício podemos ter outra vez a comunhão com Deus. Vale, onde quero chegar? Houve então este rompimento espiritual nesse ponto, não neste ponto de tema. E o homem foi condenado a morrer, uma morte espiritual. Estávamos todos condenados ao pecado, como diz aí um versículo, diz que todos estávamos destinados, não havia nada não há na terra nada que haga bem, não havia salvação, não havia esperança para o homem. Só em Jesus, só através de Jesus podemos ter a salvação. Muitas pessoas tentam fazer o bem, fazer coisas e viajar ao mundo, a países pobres. E claro que devemos fazer isso. Depois que hasta falar sobre isso e todo, sobre a parte dessa parte que devemos fazer, pero isso não vai trazer salvação a nadie. A salvação está em Jesus. En la fe. Em la fé e em Jesus. Amém? Vamos, vamos compreender. Agora vamos falar de um tema que talvez para vocês não vamos falar disso. Juan 3, que habla de Nicodemos. Não, que habla muito. Juan 3. Que versículo? É todo, não, que habla sobre Nicodemos. A ver, lee. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amém, amém. Vamos parar um pouquinho por aí. Vale, havia um homem de los fariseus chamado Nicodemos. Amém? Esse homem era uma pessoa que conhecia a lei de Moisés, era um conhecedor profundo, era um fariseu que conhecia, né, todo o Antigo Testamento, e essas pessoas sabiam de cabeça, de memória, toda a história e tudo. Pero ele não entendia uma coisa, ele conhecia a Deus na letra, não conhecia no espírito. Muitas pessoas também que são religiosas, que estudam muito a Bíblia, que têm muito conhecimento, talvez também tenham isso apagado. A teoria. Vivem na teoria, vivem na letra. Assim como uma pessoa pecadora não tem uma relação íntima com Deus, pode também que uma pessoa religiosa que só vive da letra tampouco tem essa relação tão íntima com Deus. A palavra é vida através do Espírito Santo. Amém? Devemos ter conhecimento, mas também temos que ter o Espírito Santo que nos dá o discernimento da palavra para que essa palavra seja aplicada em nossas vidas. Não podemos só estudar como estudamos um livro qualquer, ter conhecimento e saber toda a história. E este homem vivia assim. Ele tinha conhecimento da palavra, das coisas, da lei, de toda a história de seus antepassados, pero não era nascido de novo. Porque com Adão, o homem morreu espiritualmente. Para estarmos com Cristo na nova vida, devemos o quê? Nascer, como Jesus disse, del água e del Espírito. Ah, que é nascer del água? El bautismo. Muitos sim afirmam que é o bautismo. Também é o bautismo, mas também vou explicar uma outra coisa. Nascer del água e nascer del Espírito. Porque quando bautizamos, o que? Sepultamos o velho homem, o velho Adão, o velho homem pecaminoso que perdeu, que foi cortado da relação com Deus, o homem que vivia segundo nossa carne, depois vamos ler, nossos pecados, segundo nossas emoções, onde levava nossas emoções, e isso estava apagado, o Espírito estava apagado. Pero quando aceitamos a Cristo, bautizamos, nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. Pero também há mais profundidade nesta água. E esta água, tem muito que Jesus, que esse versículo, há muitos estudos sobre isso, e há mais profundidade que eu vou buscar. El nascer do Espírito, el nascer de novo. Amém? Então, não podemos ser um cristiano basado em nossas emoções da alma, mas tampouco podemos ser um cristiano em la letra, que só temos conhecimento e sem poder de Deus, sem poder do Espírito Santo, em la teoria. Não podemos só ser um teórico. Devemos profundizar e também ter a llenura do Espírito Santo. Amém? Pregunta. No, es que pues quería aportar nada más. Siempre, muchas veces se menciona agua porque al igual que en la creación, cuando habla que Dios separó las aguas de tierra. Eso es. O sea que también tiene que ver algo con el agua en general. Sim, e nessa época Deus separou águas e águas, Sim. o que estás dizendo. E nessa época diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo, Deus disse assim. Vale. Sí, o sea que tiene que ver algo con el agua. Vale, vamos entender também. Vale, então, vale, vamos aqui. Então, Jesus perguntou a Nicodemos. Se movia. Sim. Em Brasil se diz se pairava, é diferente. É que tem uma mescla de português com espanhol. Bueno, e Jesus perguntou a Nicodemos: Nicodemos,
Como pode ser isso? Se tu és tão conhecedor da palavra, como não compreende o que estou dizendo? Mira um religioso, uma pessoa que vive apenas na letra, que não conhece a profundidade das coisas do Espírito Santo. Porque Jesus sabia que ele conhecia. E ele não se quedou. Então, aqui mais adelante, Jesus falou sobre o vento do Espírito, que um cristiano que é guiado por Espírito Santo é como uma pessoa, não, que é levado por evento, que não sabe de onde vem nem a onde vai. E Jesus, sabe o que Jesus queria dizer a Nicodemos? Nicodemos, se tu és tão conhecedor da palavra, tu não sabe o que é nascer do Espírito, do água e do Espírito? Como me pergunta isso? Eu vou entrar outra vez no ventre de minha madre. Ele estava ao pé da letra, estava apenas baseado na teoria de nascimento, esse nascimento natural, não vivia o nascimento espiritual. Então, sabe a que Jesus referia? Às profecias do profeta Ezequiel, às profecias do profeta Joel. Então, vamos a Ezequiel. Abre em Ezequiel. Ezequiel 36, 25 a 27. Vamos entender o que Jesus estava querendo dizer a Nicodemos em Ezequiel. Amém? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Y os guardaré de toda vuestra inmundicia y os llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Amém. Lê o princípio outra vez, Isabela, que é tão tremendo isso, 25, 20. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicias. De todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amém. Esparcirei sobre vosotros agua limpia. Jesus perguntou a Nicodemos: tu não compreendes? Tu conheces todas as escrituras, tudo o que está escrito dos profetas? Tudo o que os profetas escreveram, tu não compreendes o que estou te dizendo? Porque conheci esta palavra. Aqui está dizendo que havia o profeta Ezequiel profetizou que chegaria um tempo que Deus esparciria água limpa sobre seu povo para limpar, purificar e llenaria o homem com o Espírito de Deus e cambiaria, quitaria o coração de pedra e daria um coração de carne, um coração transformado, um coração regenerado. Mira que profunda é esta palavra. Pero neste tempo do Antigo Testamento, Deus não habitava dentro do homem. Era uma profecia para cumprir depois. E ele deveria, como conhecedor da palavra, das escrituras, deveria conhecer isso, saber disso. E era disso exatamente que Jesus estava dizendo. Então, hoje, o homem, para ter esta conexão espiritual com Deus, devemos nascer da água e do Espírito, porque a água é a que limpa, é a que purifica. Amém? Vamos ler Gálatas 5. Amém? ¿Y qué? Gálatas. Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Tranquilo, vamos despacio. E vamos para compreender bem a palavra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amém. Mira, o homem que vive de la carne, o homem que esse está muerto,
que a parte espiritual dele está morto, ele vive conforme a Isabela acaba de ler, praticando todas essas coisas desagradáveis a Deus. Vive no pecado. Vive e muitas vezes, e muitas pessoas, cuidado, que muitas pessoas que conhecem a Deus, que um dia conheceram a Deus, experimentaram na presença do Espírito Santo em sua vida, essa conexão com Deus, muitas vezes volveram ao pecado, volveram ao mundo e volveram às práticas dessas coisas tão terríveis. E sabe o que passa? A consciência, eles praticam esses pecados, tendo a consciência do pecado e sabendo que está mal. Eles são convencidos que estão pecando, sabem que estão pecando. Eles querem, muitas vezes, buscar, consumir, então assim, a hora vai servir a Deus, mas não tem força. Muitas vezes predicamos a esse tipo de pessoas, eles nos dão a razão, sim, têm a razão, eu estou em um mau caminho, eu me desviei, me apartei dos caminhos do Senhor. Eles têm a consciência, pero como essa parte espiritual está apagada, eles não têm força de devolver. Temos o que nesse momento? Clamar a Deus, pedir ao Senhor por sua misericórdia e por sua graça. Pedir ao Senhor, Deus, muitas vezes estamos em um poço, em um charco tão profundo de pecado, de imundícia. Volvemos ao vômito, não? Como um perro volve ao vômito. Quando um cristiano volve ao mundo, Jesus comparou a um perro que vomita e depois tem hambre, é asqueroso. Tem hambre e volve outra vez a comer aquilo que ele vomitou. Assim é um cristiano que um dia foi limpo, um dia teve uma comunhão perfeita com Deus e volveu ao pecado. Deus mira desde o céu e vê essa pessoa como nós outros vemos a um perro volvendo ao vômito. Imagina-te, que asco. A Deus também dá um asco, a Deus dá uma tristeza profunda de ver como um ser humano tendo a consciência, e essas pessoas praticam pecado tendo a consciência. Qual é a maneira de volver? Muitas vezes estão em um poço, em um charco tão profundo que não têm forças de si próprio. E muitas pessoas tentam ajudar. É clamando e pedindo a misericórdia. E pedindo, Deus, toma o controle de minha vida. Toma, Senhor, o controle. Espírito Santo, te entrego minha vida. Toma o controle de minha vida. Te dou, porque nós somos dueños de nossas decisões. Somos autônomos em nossas decisões, pero quando damos essa decisão, Senhor, toma o controle de minha vida, Espírito Santo, toma o controle de minha vida, eu não posso com pecado, e no fim de semana eu vou sair e vou pecar, vou fazer tudo de malo, Senhor, eu hago coisas que te aborreço, Senhor, hago coisas em que muitas vezes eu sei que estou pecando, eu sei que estou falhando, pero não consigo, não posso deixar, porque como a carne, a tendência desta carne, essa carne aqui, nossa tendência, e isto, porque uma vez que nascimos de novo, isso não quer dizer que estamos livres para sempre. Há uma luta. Há uma luta. Isso que eu queria dizer, que me estava olvidando. Nossa guerra não é contra o diabo. Muitos cristianos pensam na batalha espiritual contra o diabo, nas tonterias, nas bobadas. Isso é uma maior bobada. Cristo já venceu o diabo na cruz do Calvário. Já está vencido. Jesus apareceu a Juan na isla de Patmos, escreveu todo o Apocalipse, já está destinado ao fim de Satanás e seus ángeles, já foi derrotado. Cristo desceu a Hades, correu a chave da morte e do inferno, tem toda a autoridade, subiu como um leão da tribo de Judá e está no céu com todo poder e glória, sentado ao lado do trono de Deus. Cristo já venceu por nós outros, não teremos que estar na batalha. Os cristianos muitas vezes são tão tontos que passam a vida lutando contra o diabo. Não, já tem que pelear contra o diabo e parece que é uma luta constante entre o bem e o mal. Deus meu, não. Não. Temos que orar sempre sem cessar. A palavra de Deus diz, temos que orar sem cessar. A oração é a comunhão de nosso espírito com Deus, é falar com Deus.
para que a llenura do Espírito Santo, Deus nos llene com seu poder, com seu Santo Espírito, para resistir às tentações que nos afetam aqui no mundo exterior, nossas vontades da carne e nossos desejos del alma, nossas emoções. Então, a batalha que existe é uma batalha interna entre obedecer ao Espírito ou obedecer nossa carne e nossas emoções. Esta é a batalha. Nuestra guerra es interna, é dentro de nós. Não há uma batalha contra o diabo. Cristo já venceu, pero quando damos lugar ao pecado, damos legalidade ao diabo actuar em nossa vida. E assim ele tem poder para actuar em nossa vida. Amém? Entendido? Sí. Amém, entendido. Pero em nome de Jesus. E lê, Isabela, por último, esse versículo que Romanos, não? Sí. Que havia dito antes. Então, amém. Vamos ler. Diz a referência, por favor. Romanos 7, 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que asimismo yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la mente de la carne del pecado. ¿Ves? Hay una lucha constante hasta que Cristo vuelva, hasta que morimos e vamos ao cielo. Há uma luta constante dentro de nós em obedecermos nossa carne, obedecermos a voz do Espírito Santo, que é a conexão, que é a voz de Deus que está em nós através de nosso espírito. Então, essa é a luta de todo o ser humano. Amém? Devemos, em nome de Jesus, que muitas vezes que desejamos com nossa mente ser o bem, como um desviado, não como uma pessoa que está apartada dos caminhos do Senhor. Com nossa mente, eu vou agora à igreja, vou a volver, vou ser um cristiano e vou estar fiel a Deus. Mas no primeiro fim de semana, cai outra vez ao mundo e ao pecado e as coisas malas. Com sua mente, com sua vontade, mas na verdade, seu corpo está servindo ao diabo. Devemos que fazer, Senhor, não tenho forças, arrodilhar-nos e prostrar-nos delante do Senhor e dizer, eu não tenho força, ajuda-me. Espírito Santo, toma o controle da minha vida, ajuda-me a não pecar, não me deixes cair em tentação. Uma vez tinha uma tentação muito forte em minha vida e sabe o que fazia? Orava sem cessar a oração do Padre Nuestro e principalmente essa parte, não me deixe cair em tentação, livrai-me do mal, não me deixes cair em tentação. Livra-me do mal, Senhor. E passava o dia orando esta oração. Porque minha carne, nossa carne é débil. Mas o Espírito de Deus, actuando através de nosso Espírito, é o que nos dá força contra o pecado. Amém? Vamos entregar nossas vidas, amém? A cada pessoa, entregar nossas vidas na mão de Deus. Nascer de novo, nascer del água do Espírito, como profetizou o profeta Ezequiel. Nascer, não, que Deus vai derramar de sua água para nos limpar e dar-nos um espírito, um coração novo. Amém? Já não vai como seguir mais, não há tempo. Graças a todos. Amém. Amém.